Pensou em adolescente, pensou em conflito, né? Hoje eu vou contar pra vocês uma situação em que eu fui convidada por uma professora do primeiro ano de ensino médio a conversar com os alunos, fazer um workshop falando de comunicação não violenta e de mediação. Nesse dia, então, eu cheguei na escola, me apresentei, fizemos ali algumas conversas, né, explicando quais são as bases da comunicação não violenta, quais são as ferramentas que nós temos na mediação, por exemplo, olhar uma situação sem o julgamento, de considerar os sentimentos e as necessidades das pessoas. Então, nesse dia, além de fazer essa explicação de como é que funciona, né, mais ou menos de forma básica, a comunicação não violenta e a mediação, eu trouxe para eles uma dinâmica que foi algo interessante com os adolescentes. É muito importante nós termos um ambiente seguro para que eles possam se expressar, que eles possam trazer as suas contribuições, assim como também é muito importante trazer para a prática, porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Então, quanto mais a gente pratica, a gente coloca numa situação concreta um conhecimento até então teórico, ajuda a, digamos assim, amarrar aquele conhecimento. Então nós fizemos uma dinâmica que era em dupla e com a escrita criativa. Essa escrita criativa eu pedi para que eles fizessem uma situação entre dois personagens que estivessem em conflito, mas que nessa situação eles descrevessem quais eram os sentimentos e quais eram as necessidades desses personagens. Como nós estamos falando aqui de um workshop, nós estamos falando de criar um ambiente seguro para que essa aprendizagem aconteça, nós iniciamos fazendo um círculo e conversando entre nós quais seriam os combinados que seguiria até o final da nossa conversa. E um dos combinados foi a confidencialidade, justamente para que tudo que fosse dito naquele momento ficasse somente entre nós e assim eles ficassem mais à vontade de compartilharem. E assim foi feito. Cada dupla que se sentiu à vontade trouxe ali a situação que eles criaram com seus personagens, com as suas situações. E alguns foram muito criativos, outros foram muito engraçados, mas ajudou a gente a ter aquela cognição do que eu estava falando da base da CNV e da mediação e trazendo para a prática, onde nós colocamos que os personagens tinham sentimentos e necessidades. Após nós refletirmos, eu pedi para que eles internamente pensassem numa situação real que teria acontecido com eles, ou na escola, no ambiente escolar deles, ou em casa, no ambiente familiar. Nós éramos um grupo de 16 adolescentes, uns 10 mais ou menos assim, compartilharam conosco que a partir do momento que eles refletiram sobre a situação real, buscando perceber quais eram os sentimentos e as necessidades da pessoa com quem eles tiveram um conflito, muitos deles trouxeram a fala que eles sentiram que tiveram uma reação exagerada e que hoje, né, ou seja, naquele dia, estando de fora daquela situação, eles conseguiram compreender o que a pessoa precisava, o que ela estava querendo de fato falar. Então foi um momento de compartilhar sentimentos e necessidades, que é um ambiente que hoje em dia os adolescentes não têm tanto e eles precisam desse ambiente seguro, assim como também propiciar essa reflexão, porque isso vai ajudá-los não só agora, mas futuramente a como eles vão lidar com situações e pessoas em que estiverem em conflito. Eu sou a professora Anne Rangel, aqui do Centro de Mediadores, sou pedagoga, mediadora escolar e mediadora judicial e hoje convido a vocês a seguirem aqui o nosso canal